Vamos atuar quase como detetives, aprendendo a fazer os ossos contarem a sua própria história. Uma boa analogia. Cada ângulo, cada marca, é uma palavra em uma linguagem silenciosa. E o nosso foco é muito específico: decifrar essa linguagem para o concurso de médico-legista da banca FEPESE. E a missão é clara. A FEPESE não quer que se saiba apenas o básico. Ela quer um perito que conheça os detalhes, as nuances e principalmente as armadilhas que se escondem nos métodos de identificação. Exato. O conhecimento precisa ser preciso, quase cirúrgico. Exatamente. Então, hoje vamos montar esse quebra-cabeça. Peça por peça. Vamos entender como se determina a espécie, o sexo, a idade. A ancestralidade e a estatura. Isso. E o mais importante, vamos aprender a identificar as informações falsas que a FEPESE adora colocar nas provas. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira peça, e a mais fundamental, deve ser: esses ossos são de uma pessoa? Precisamente. Antes de qualquer outra análise, a gente precisa confirmar a origem humana. E a resposta definitiva para isso, a que não deixa margem para dúvida, está no nível microscópico. Na arquitetura interna do osso. Na arquitetura interna, isso. E como é essa arquitetura? Se um perito olhasse uma lâmina de um osso, sei lá, de uma vaca, e uma de um humano, no microscópio, a diferença seria gritante? Gritante é a palavra certa. O osso humano compacto é caracterizado pelos sistemas de Havers, ou osteons. Certo. Imagine círculos concêntricos perfeitamente organizados ao redor de um canal central, como anéis de uma árvore. É uma estrutura densa, organizada. Quase como uma cidade planejada, com ruas e quarteirões bem definidos. É exatamente essa a imagem. Já o osso de muitos animais não primatas, ao que a gente chama de osso plexiforme, parece mais caótico. Ah, entendi. Os canais vasculares se organizam numa espécie de rede, ou como tijolos empilhados de forma irregular. Uma estrutura é engenharia de precisão, a outra mais funcional, menos organizada. Essa é a primeira grande triagem. Certo. Cidade planejada, então são ossos humanos. O próximo passo da investigação é determinar o sexo. O material de estudo aponta o crânio e a bacia como as principais fontes de informação. Sim, são os ossos com maior dimorfismo sexual. Pelo crânio, imagino que existam casos que ficam numa zona cinzenta, né? Onde não é tão óbvio assim. Essa é uma observação crucial. Nenhum traço isolado é 100% conclusivo. A gente analisa um conjunto de características. Faz sentido. Em geral, o crânio masculino é mais robusto. Observamos a glabela, aquela área entre as sobrancelhas, e as cristas supraorbitais, que são bem proeminentes no homem e lisas na mulher. E aquele osso atrás da orelha? O processo mastoide. Exato. Volumoso e forte no homem, pequeno e delicado na mulher. E a mandíbula? Lembro de ter lido algo sobre o formato do queixo. Sim, a mandíbula masculina tende a ser mais quadrada. O ângulo dela fica próximo a 90 graus, formando um L. E a feminina? A feminina é mais graciosa, o queixo mais pontiagudo, formando um V, e o ângulo é mais aberto, mais obtuso. Mas você tem razão sobre a zona cinzenta. Às vezes, um crânio feminino pode ter traços robustos ou vice-versa. Por isso que nunca se depende de um único osso se houver outras opções. Nunca. Entendi os pontos do crânio, mas ainda me parece sutil. Existe alguma parte do esqueleto que grite a resposta sobre o sexo com bem menos margem de erro? Ah, sim, a pelve. Se o crânio sussurra, a pelve grita. Uma bacia. Isso, a bacia. É o osso mais seguro para sexagem, a acurácia pode chegar a 95%. E o motivo é puramente funcional. A reprodução, claro. A necessidade de dar à luz. Exato. Essa pressão evolutiva moldou a pelve feminina de forma inconfundível. O ponto mais óbvio é o ângulo subpúbico. O arco na frente da bacia. Isso. No homem ele é fechado, agudo, em V, com menos de 90 graus. Na mulher, para permitir a passagem do bebê, ele é um arco aberto, obtuso, com mais de 90 graus. A diferença é visível a olho nu. É impressionante como uma única função pode remodelar o esqueleto de forma tão drástica. E isso se reflete em outras partes da pelve ou é principalmente nesse ângulo? Reflete-se em tudo. A chanfradura isquiática, uma incisura na parte de trás, é estreita e profunda no homem. Na mulher, larga e rasa.
E o forame obturado? O forame obturado, aquele buraco grande, tende a ser ovalado no homem e mais triangular na mulher. Até usamos cálculos como o índice isquiopúbico. O índice isquiopúbico foi mencionado nas fontes, mas não detalhado. O que ele mede conceitualmente? Sem entrar na matemática, ele basicamente compara a proporção entre duas partes da pelve, o isquio e o pubis. Essas partes crescem em proporções diferentes entre homens e mulheres. Ah, entendi. O cálculo dá um número que reforce a análise visual. Exatamente. A pelve é, sem dúvida, a nossa peça-chave para o sexo. Ok, já sabemos que é humano e temos o sexo, agora a idade. O material chama de cronotonacognose óssea, como os ossos registram a passagem do tempo. Então, a abordagem aqui se divide em duas completamente diferentes. Em jovens ou subadultos, o corpo está em construção. Os ossos estão crescendo, se fundindo. E aí os métodos são bem precisos, né? Muito precisos. A gente analisa a erupção dos dentes e principalmente a fusão das epífises, as extremidades dos ossos longos. Existe um cronograma biológico bem confiável para isso. E para os adultos, quando o prédio já está construído, como sabemos há quanto tempo ele está ali? Para adultos, o foco muda da construção para o desgaste, para a degeneração. E aqui é onde entram as pegadinhas mais famosas. Muitas pessoas pensam no fechamento das suturas do crânio. Peraí, isso é contraintuitivo. Nos filmes e séries, eles sempre olham o crânio e dizem homem, caucasiano, entre 40 e 45 anos, olhando as linhas da cabeça. Pois é, a cultura pop nos ensinou errado sobre isso. Então esse método não é bom. Basicamente, não. O fechamento das suturas cranianas, o método clássico de Meindl e Lovejoy, é um dos métodos menos confiáveis para estimar a idade em adultos. A variabilidade individual é enorme. Quer dizer que genética, saúde, tudo isso influencia? Tudo. Você pode ter uma pessoa de 30 anos com suturas mais fechadas que uma de 50, é um método usado na ausência de outros, mas nunca é o preferencial. Então, qual é o método padrão ouro para adultos, onde os ossos realmente contam a idade de forma mais fiel? Temos dois locais muito mais confiáveis. O primeiro, de novo na pelve. A pelve de novo. É a face da sínfise púbica. É a superfície onde os dois ossos do quadril se encontram na frente. E o que acontece com ela? Ao longo da vida, essa superfície passa por uma metamorfose previsível. Num jovem, ela é cheia de sulcos. Com o tempo, vai se achatando, ganhando uma borda, até se tornar porosa e irregular na velhice. As fases são bem padronizadas. Entendi. E a segunda área confiável? É a extremidade external da quarta costela, usando o método de Scan. Assim como a sínfise pública, a forma e a textura dessa pontinha da costela mudam drasticamente com a idade. Então a hierarquia é clara. Claríssima. Sínfise púbica e quarta costela são muito superiores à análise das suturas cranianas. Perfeito. Então a hierarquia é sínfise pública e costelas no topo, suturas cranianas na base da pirâmide de confiabilidade. Já temos espécie, sexo e idade. Faltam estatura e ancestralidade. Exato. Como se chega à altura de uma pessoa a partir de um fêmur, por exemplo? Parece quase mágica. Não é mágica matemática. A gente usa fórmulas de regressão desenvolvidas após medir milhares de esqueletos. E comparar com a altura em vida da pessoa? Isso. As mais famosas e cobradas, citadas em doutrinas como a de Genival Veloso de França, são as tabelas de Trotter e Glaser. Então é só medir o osso, colocar na fórmula e pronto. Seria bom se fosse tão simples. E aqui está um ponto fundamental que a FEPESE pode explorar. Antes de aplicar a fórmula, você precisa saber outras duas coisas. O sexo, que já determinamos, e a ancestralidade do indivíduo. Por que a ancestralidade importa para o cálculo da altura? Isso não me parece óbvio. Porque as proporções corporais não são universais. Em média, indivíduos de ancestralidade negroide têm membros proporcionalmente mais longos em relação ao tronco do que indivíduos de ancestralidade caucasoide ou mongoloide. Ah, claro. As fórmulas precisam levar isso em conta. Exato. As fórmulas de Trotter e Glaser
foram desenvolvidas para populações específicas. Existem tabelas para homem branco, mulher branca, homem negro e assim por diante. E usar a tabela errada? Gera uma estimativa de altura incorreta. Isso torna o processo muito mais complexo. E com a miscigenação intensa da população brasileira, essa determinação de ancestralidade não se torna um desafio gigantesco para o perito? Um desafio imenso, e é um dos grandes debates da antropologia forense hoje. Os métodos clássicos se baseiam em traços do crânio, como o formato da abertura nasal, a forma das órbitas. A projeção dos maxilares. Isso. Mas na nossa população, muitos indivíduos apresentam uma mistura de traços, o que exige uma análise muito cuidadosa. A sequência correta, no entanto, é inegociável. Espécie, sexo, ancestralidade, idade e, por último, a estatura. Perfeito. Com todas essas informações em mãos... Ok. Acho que montamos o quebra-cabeça. Agora vamos ver se conseguimos desmontar as armadilhas da FEPESE. Preparamos 3 afirmações no estilo da banca, que adora pedir a alternativa incorreta. Vamos analisar a primeira. Vamos lá. A pelve masculina, por ser mais robusta, caracteriza-se por um ângulo subpúbico obtuso e uma chanfradura isquiática ampla. O que está errado aí? Essa é a pegadinha número 1 da antropologia forense em concursos. Ela mistura uma verdade, a pelve masculina é de fato mais robusta, com 2 mentiras. As características estão invertidas. Completamente invertidas. As características descritas, ângulo obtuso e chanfradura ampla, são precisamente as adaptações da pelve feminina para o parto. A masculina tem um ângulo subpúbico agudo, em V, e uma chanfradura estreita. Uma inversão clássica, certo. Vamos para a segunda afirmação. Sobre idade. Dentre os métodos para estimar a idade em adultos, a análise da sinostose das suturas cranianas é preferível à da sínfise púbica por sua maior precisão e menor variabilidade individual. Mais uma vez, uma inversão completa da hierarquia de confiabilidade que a gente discutiu. A afirmação está incorreta porque a sínfise púbica é um dos métodos mais precisos. E com menor variabilidade. Exato. As suturas cranianas são o oposto. Baixa precisão e altíssima variabilidade. A banca conta que o candidato lembre que as suturas são um método, mas esqueça da sua baixa confiabilidade. E a última, sobre estatura. As tabelas de Trotter e Glaser permitem estimar a estatura a partir do comprimento do fêmur, sendo necessário apenas o comprimento do osso, pois a fórmula se ajusta automaticamente para sexo e ancestralidade. Automaticamente é tentadora, mas não existe. O perito que tem que fazer o ajuste, escolhendo a tabela certa. Exatamente. O perito precisa ativamente determinar o sexo e a ancestralidade primeiro, para então escolher qual das muitas tabelas de Trotter e Glaser ele vai usar. Usar a tabela errada invalida o resultado. Para fechar, vamos transformar isso em flashcards mentais. Se tivéssemos que criar 4 sinais de alerta para identificar a alternativa incorreta nas questões da FEPESE, quais seriam? O primeiro sinal de alerta, sem dúvida, qualquer afirmação que coloque o crânio como o melhor ou mais confiável osso para estimar a idade em adultos. Porque não é. O mais confiável é a pelve ou a costela. Isso. Lembre-se, a resposta correta quase sempre vai envolver a sínfise púbica ou a quarta costela. Alerta número 2, imagino que seja a sobre a pelve. Exatamente. O segundo alerta é qualquer frase que inverta as características sexuais da pelve. É a pegadinha mais comum. Masculina é fechada, aguda. Feminina é aberta, larga. Qualquer coisa que misture isso está provavelmente errada. Terceiro ponto de atenção. O terceiro alerta é tratar as fórmulas de estatura como universais. Elas nunca são. A aplicação correta das tabelas sempre depende da determinação prévia do sexo e da ancestralidade. Se a questão ignorar isso, desconfie. Com certeza. E o último sinal vermelho. Qualquer alternativa que supervalorize a precisão das suturas cranianas para a estimativa de idade. É um método histórico, sim. É citado nos livros, sim, mas sua confiabilidade é baixa.
E a FEPESE adora apresentá-lo como um método de primeira linha para induzir ao erro. É a armadilha perfeita. Então, o que podemos concluir é que a chave para a FEPESE não é só memorizar os fatos, mas entender a metodologia, a sequência correta e, crucialmente, a hierarquia de confiabilidade de cada técnica. É isso que separa quem acerta a questão de quem cai na armadilha. Exatamente. E para deixar uma reflexão final, que vai além do concurso, considerando a intensa miscigenação da população brasileira, qual o futuro e os desafios para os métodos clássicos de determinação de ancestralidade, que se baseiam em 3 grandes grupos populacionais? Uma ótima pergunta. Como a antropologia forense no Brasil está se adaptando a essa realidade complexa e quais as implicações disso para a aplicação precisa da justiça?